Quando o nome do Selbit surgiu no Trending Topics, logo eu pensei, misericórdia, o que foi que ele fez de novo? De verdade, eu pensei que ele tinha se envolvido em mais uma polêmica fútil de internet que não valeria muito me debruçar sobre. Eu me enganei. O caso dessa vez é um pouco mais delicado. Você provavelmente deve conhecer o Selbit. Ele é um youtuber e streamer famoso que cria conteúdo para a internet há muito tempo. O que pode ser que você não saiba ou não lembra é que há alguns anos ele namorou com uma outra criadora de conteúdo bem menor conhecida na internet por Sasa. Olha como ela é linda, né? Nem parece que faria da sua vida um inferno. Eles namoraram lá para 2017 e o relacionamento terminou 2 anos depois. E bom, relacionamentos terminam e vida que segue, certo? Certo? Nesse caso, não. Mesmo depois de tanto tempo, os dois ainda são envolvidos em polêmica, principalmente porque a Sasa, de tempos em tempos, acusa o Selbit de ter feito alguma coisa durante esse relacionamento. Ele acaba nunca se pronunciando sobre, mas dessa vez foi diferente. O Selbit resolveu expor o seu lado da história depois de sua ex-namorada ter afirmado que sofreu abuso sexual. O problema, meus caros, é que o Selbit é assexual. Para você que não sabe o que é assexual, eu explico. A assexualidade, segundo o dicionário, é uma característica de quem não sente desejo sexual. Ou seja, a pessoa não sente necessidade física de ter sexo com alguém. Ela pode se relacionar, se apaixonar, mas o sexo não é um quesito importante na vida da pessoa. E o Selbit, pelas provas mostradas num documento que ele deixou público no próprio Twitter, deixou isso bem claro diversas vezes para a ex-namorada. Te pergunto sinceramente, como alguém que não gosta de sexo abusaria de alguém? Alguns diriam que o abuso tem mais relação com a sensação de poder do que a sensação prazerosa do sexo em si. Mas como demonstrar poder com algo que você não vê como importante? Fora que, aparentemente, se tem alguém nessa história que cometeu abuso com alguém, esse alguém possivelmente foi ela, e não ele. Em vários momentos do documento que o Selbit tornou público, ele deixa claro que ela forçava ele a ter as relações com ela, sem que ele se sentisse com vontade de fazê-lo. Isso é crime, não é? Além do fato dele ser assexual, coisa que corrobora para que a versão dela seja infundada, é que, segundo o Selbit, o mesmo sofreu abuso de uma vizinha quando era criança. Alguém que já sofreu com isso, que sabe a dor da impotência do abuso, faria isso com outra pessoa? Eu acho que não. O documento que ele escreveu é bem extenso, mostra em vários pontos que a ex-namorada o invalidava sexualmente, fazia piadas com a sexualidade e com a inexperiência dele, lembrando que ele perdeu a virgindade com ela, então obviamente que ele não seria o CEO do sexo. E ela manipulava ele, assim como ela tentou fazer com a internet até então, e tinha conseguido. No meu ponto de vista, fica claro que ela usou da inexperiência dele como arma para manipulá-lo. Ele nunca tinha namorado, nunca tinha transado, e ela usou isso como arma contra ele. Com essa história em evidência, eu queria trazer uma luz e um ponto de vista a mais na discussão toda. A Sasa é uma mulher bonita que, pelo que o Selbit relata, sempre consegue tudo o que quer, e que quando não consegue, ela acaba criando histórias para que pareça ser a parte certa. Em dado momento, ele relata que foi alertado para que ele tomasse cuidado com ela, já que ela teria a fama de trocar de namorado com certa frequência. Ela parece ser mitomaníaca, falando o que é preciso para não sair como errada, manipulando para ter razão. E todo mundo caía por ela ser bonita e aparentar inocência e pureza. Afinal, ela é uma mulher e mulheres são acima de qualquer suspeita, não é? O Selbit não é o primeiro e provavelmente não vai ser o único a cair na armadilha de uma moça bonita de rosto angelical. E principalmente, não vai ser o último a ser desacreditado por ter uma mulher do lado oposto falando que ele é um monstro, um abusador tóxico. Vocês lembram do caso do Johnny Depp e da Amber Heard? Ela se colocou como vítima, chorou como se fosse uma coitada, mas por trás das cortinas do palco falava em alto e bom som que ninguém acreditaria nele. E realmente, mesmo depois de julgado,
muitos ainda não acreditam em sua inocência pelo simples fato dele ser homem. O cara perdeu papéis pois a mídia acreditou nela, sem nenhuma prova, sem ouvir o outro lado, sem pensar que ela poderia ser a errada da história. O que eu quero deixar claro aqui é que mulheres, acima de tudo, são seres humanos. E humanos mentem, manipulam e tentam tirar vantagem, são inescrupulosos. Ser mulher não te exime do poder de ser um ser humano terrível, com péssima índole e que pode fazer de tudo para acabar por cima. A internet acaba acusando antes de verificar os fatos e usa o fato de alguém ser ou não mulher como ponto-chave para elucidar se alguém está certo ou errado, principalmente nesses casos delicados que deveriam ter mais atenção e menos julgamento prematuro. Em parte, as pessoas como a Sasa se criam e perpetuam por causa da internet, onde todo mundo acha que precisa expor a sua opinião sem verificar os fatos, sem ver a verdade, principalmente se a primeira informação for a mais cômoda para o seu ponto de vista. Ironicamente, enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, a própria Sasa postou um vídeo se posicionando. Oi, gente, muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. O engraçado aqui é que enquanto a internet serviu para ela de ferramenta, ela expôs detalhes do relacionamento que já havia acabado há anos. Ela usou a internet o quanto pôde e agora que se viu encurralada, acuada por não conseguir mais tecer uma narrativa que convença uma massa de cyberjusticeiros, ela disse simplesmente que vai resolver o caso na justiça e não quer mais se expor. Sinceramente, eu acho que esses anos de exposição dela foram feitos tentando galgar alguns degraus nessa enorme pirâmide da fama virtual. Ou eu preciso lembrar vocês que ela foi a autora desse print aqui. Todo ano ela vinha com um exposed, o nome dela ficava em evidência e quando ela era esquecida, requentava o assunto do abuso ou relacionamento tóxico. E não interpretem isso como um vídeo de defesa ao Selbit. Particularmente eu não gosto dele, mas eu não gosto ainda mais de injustiças. Se tudo isso que ele escreveu no dossiê dele realmente for verdade, a gente está diante de mais um caso isolado, de uma mulher que quer chamar atenção, ou até de alguém que ficou tão mordida com o fato do namorado ser assexual e ela não poder ter tido a capacidade de mudar ele, que se sentiu ofendida com isso e resolveu prejudicar essa pessoa. O Selbit sendo a vítima da história, fica a dúvida que eu não consigo responder. Por quê? Essa foi Mizu Young em mais um vídeo. Até a próxima!